para que a gente consiga traduzir o conteúdo, ficar bem mastigado para vocês, eu sempre gosto de colocar esse slide no início de conceitos introdutórios, porque não adianta começar o assunto sem ter uma base sobre o que está lendo, tá? Então, de novo, o que são os AINES? São anti-inflamatórios que não são derivados de esteroides, né? São medicamentos analgésicos simples. Por que a gente chama de analgésicos simples? Vocês vão ver na terceira unidade que a gente tem analgésicos que são opioides, não opioides e por aí vai, certo? Então, os chamados não opioides entram aqui. Os AINES são analgésicos não opioides, porque a tríade do anti-inflamatório, toda vez que a gente pensa em anti-inflamatório, a gente pensa numa tríade. Tríade que? Analgesia, a mesma coisa, antitérmico, antipirético, a mesma coisa. Antipirético e anti-inflamatório. Parece redundante, né? O anti-inflamatório. Mas é porque ele tem que ter essas três funções. Então, quando a indústria pensou em fazer um anti-inflamatório, eles pensaram em um medicamento que contemplasse essas três possibilidades de ação. Por quê? Porque o mecanismo que a gente vai daqui a pouco ver, o mecanismo que explica a ação deles é que vai atuar nesses três mecanismos aqui: na analgesia, na regulação de temperatura corporal e na própria inflamação que vai reduzir, tá certo? Então, toda vez que falar de inflamatório, tem que pensar que é uma tríade. Ele é analgésico, ele é antipirético e ele é anti-inflamatório. Entretanto, nós temos hoje uma infinidade de anti-inflamatórios. E aí, dentro de cada anti-inflamatório, alguns têm uma maior especificidade para ser analgésico, ou para ser antipirético, ou para ser potencial anti-inflamatório, ou duas coisas, ou até as três, tá? Por exemplo, a dipirona, que hoje até se acredita que nem é mais anti-inflamatório. A dipirona, ela é um excelente analgésico, um excelente antipirético, mas ela é um péssimo anti-inflamatório. Afinal, ninguém toma dipirona quando está com o dedo inflamado, por exemplo. Não, ou quando ele está doendo, ou quando está com febre, né? Certo? O ibuprofeno. O ibuprofeno é um ótimo analgésico, tá? Não é muito bom para temperatura, ele é um bom anti-inflamatório. Então, cada um vai ter essa especificidade. Precisa decorar para a prova isso? Não precisa, mas para toda vida de médico tem que saber como indicar cada anti-inflamatório, tá certo? Ainda nesse assunto a gente vai falar sobre os prostanóides. O que são os prostanóides? Os prostanóides a gente vai conhecer as prostaglandinas e os tromboxanos. Basicamente eles são um produto da inflamação. Então, quando a tua célula tem uma inflamação, ela vai liberar a produção do ácido araquidônico, que isso vai resultar na formação da prostaglandina e tromboxana, certo? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Os sinais cardinais, vocês vão ver que sempre inflamação, quando a inflamação é induzida por patógeno, por injúria, ela vai gerar o quê? Aquelas cinco sinais cardinais, que são rubor, calor, edema e perda de função, certo? Então, isso daqui pra gente é uma coisa fácil de identificar, porque é uma coisa do nosso dia a dia, até de pessoas que não são médicos, né? Todo mundo consegue ver que alguma coisa está inflamada, certo? Mas, a gente, como profissional de saúde, a gente tem que saber identificar quando aquilo precisa ou não de intervenção medicamentosa. A diferença entre os AINES está relacionada principalmente à potência dele. Então, como eu acabei de comentar, tem AINES que tem uma potência mais para um analgésico, outros para um antipirético, por aí vai. Isso que é muito importante, ó, eles se ligam principalmente a proteínas plasmáticas como a albumina, tá? Os AINES geralmente são ácidos fracos, ou seja, se ele é ácido, ele vai se ligar à proteína plasmática base, que no caso a nossa principal proteína plasmática base é a albumina. E por que clinicamente isso é tão importante? Porque os pacientes, lembra que a gente comentou no primeiro cuidado, os pacientes que têm uma hipoalbuminemia, como por exemplo são desnutridos ou gestantes, esses pacientes acabam tendo uma maior facilidade de intoxicação. Só para recapitular, se a gente imagina que esse quadrado aqui é a albumina, e lá na primeira idade a gente aprendeu
que o medicamento, o ácido, vai se ligar aqui e ele vai se desprendendo aos poucos, formando aquela fração livre do fármaco, né, que a gente estudou. E essa fração livre do fármaco é a formativa, que é a forma do efeito terapêutico. Então, quando essa urina está baixa, essa liberação que era lenta acaba sendo muito rápida ou nem libera, porque nem tem proteína para se ligar, fazendo com que essa fração livre fique muito elevada e aí deixe de ser um efeito terapêutico para ser um efeito tóxico, tá? Então, pessoas que têm aí alguma anemia têm mais chance de ter toxicidade. E aí vai de cada fármaco. Por exemplo, o AS. O AS foi o primeiro anti-inflamatório a ser traduzido. O AS ele tem uma alta inibição de tromboxano. Então, olha o nome, tromboxano. Então, quer dizer que isso aqui forma trombo. Como o AS vai inibir, ele vai inibir a formação de trombos. Então, popularmente o pessoal chama de afinar o sangue, tá? Certo? Então, por aí vai. Então, cada medicamento, a gente consegue imaginar a toxicidade pegando o efeito colateral dele, certo? Então, passa. Essa etapa aqui de absorção, distribuição e tal, não frisa muito disso para essa unidade, mas é importante que vocês visualizem que normalmente tem uma hora de 4 horas para ser absorvido, que a distribuição, olha a porcentagem que ele se liga até 99%, ou seja, ele fica muito aderido à proteína plasmática, e é por isso que quando não tem ela, ele começa a ter muita toxicidade, porque ele tem uma alta afinidade por ela, ele procura ela para se ligar, para que não tenha esse tanto efeito colateral. Se não tem albumina, acaba tendo muita toxicidade. O metabolismo é do fígado, por isso que pacientes que são hepatopatas têm que ter cuidado com o uso de AINES, e pacientes que são renais crônicos têm que ter mais cuidado ainda. Tanto porque a excreção dos AINES é de forma renal, principalmente, quanto porque, eu vou já mostrar para vocês que lá nos rins, lá no néfron, que é a unidade funcional do rim, vocês têm que lembrar dessas coisas para o resto do curso de vocês, não dá para esquecer. Lembrar que tem a artéria aferente, aí vem aquela cápsula de bolo, vocês lembram disso, né? Aí tem tudo no conduzido proximal, aí primeiro vem alça de N descendente, alça de N ascendente, aí todo o conduzido distal e ducto coletor. Tá? Então lembrar isso daqui. Por quê? Porque fisiologicamente, quem faz, por exemplo, a vasodilatação dessa artéria aqui, ó, são as prostaglandinas, que a gente acabou de ver que as prostaglandinas são produtos da inflamação normal. O corpo produz isso de forma fisiológica. E por que eu preciso vasodilatar a artéria do rim? Porque o sangue vem em alta pressão e se isso daqui fosse apertado, ele ficaria uma pressão muito grande. Imagina que aqui vai ser freado. O sangue está vindo em alta pressão e ele precisa entrar no néfron, estrutura microscópica. Então, se isso aqui já tivesse mais apertado ainda, ele causaria lesão renal. Então, fisiologicamente, o corpo vai fazer o quê? Através das prostaglandinas, que a gente viu ali, dilata essa artéria aferente, fazendo com que o sangue não afete a estrutura glomerular, certo? Então, bora raciocinar. Se a prostaglandina defende o rim contra essa injúria promovida pela própria força do sangue, na hora que eu tomo um anti-inflamatório que vai inibir essa prostaglandina, quer dizer o quê? Quer dizer que a artéria aferente do rim vai ficar apertada, fazendo com que o AINES a longo prazo cause uma injúria renal, certo? É por isso que fala a questão que o uso indiscriminado de anti-inflamatório leva à injúria renal, problemas renais. Por quê? Porque além do anti-inflamatório precisar dos rins para ser excretado, vai fazer com que os rins trabalhem mais, ele ainda vai afetar o alimento do rim, que é o sangue. No caso, ele vai afetar por conta da inibição da prostaglandina. Isso. Tá bom? Então, dessa parte aqui, eu não quero que vocês foquem, por exemplo, nessas informações aqui. Mas a estrutura clínica da coisa, tá? Que é o que ele coloca na prova de vocês, certo? Além disso, lembrar que ele tem uma alta hipersensibilidade, ou seja, a fração do fármaco no sangue, ela é grande, né? E a farmacodinâmica, ele gosta de perguntar também, e isso aqui é bem fácil, percebe que a farmacodinâmica é só uma linha,
né? Lá na primeira unidade, a gente viu que a farmacodinâmica, por exemplo, da fenilefrina na nariz, que é o descongestionante, era o quê? Que ela agia no receptor alfa-1, aí que era metabotrópico, tem que escrever aquele negócio todinho, né? Aqui não, é só dizer que ela inibe a COX, tá? Que aqui a gente chamou de via da ciclooxigenase, então, abreviando, via da ciclooxigenase e via da COX, tá? COX, tá certo? Essa COX, ela tem duas possibilidades. Hoje se fala na terceira também, mas vamos focar nas duas que são as mais cobradas em prova. Deixa a terceira só para ele comentar com vocês por fora, digamos. Professor, você pode cobrar em relação a essa questão bem do método aí, né? Sim. O que precisamente poderia fazer? Então, porque como a gente comentou, fisiologicamente o teu corpo ele tem que ter esse freio quando o sangue chega no glomérulo renal, certo? Então, quem faz esse freio é a prostaglandina, isso é fisiológico, tá? Quando tu toma uma inflamatória, ele ira a prostaglandina, fazendo com que não haja mais esse freio. O que é o freio? É a vasodilatação da artéria renal. Quando eu não tenho mais isso aqui, vai ter o quê? Vai ter uma vasoconstrição. Aí vai ter uma injúria renal se tomar por muito tempo, a longo prazo, sabe? Claro que a gente, por exemplo, a pressão tomar inflamatória por 3, 5 dias, não vai causar isso aqui, não. Aqui é a pessoa que acontece tomar por muito tempo. Que é muito comum na reumato, é muito comum na ortopedia. Imagina que tem um esporão calcâneo, todo dói, todo pisa dói. O cara quer ver todo mundo inflamatório, entendeu? Aí o House. Exatamente. O House ele já toma um opioide, que é que nos Estados Unidos é muito comum o uso de opioides, não é nenhuma inflamatória, é um opioide lá. Mas ele é viciado em opioide. Tá? Inclusive, House é. Bicodinho. Inclusive, House é das piores séries de médico que eu assisti, tá? De verdade. Das piores. E passa tudo daí pra não é a história da série, acho que é bacana. É igual Grey's Anatomy, a história é bacana, mas. Medicina zero. Não tem. É tipo assim. Mas eu já assisti aliás, eu já assisti inúmeros episódios do House. Algumas coisas que eles falam, e não sou médica ainda, né? Mas assim, algumas coisas, pela minha percepção do dia a dia. Algumas coisas que eles falaram eram meio assim, mas tem outras coisas que ele monta o caso ali que vai no rumo, viu? Com certeza eles têm médicos consultores, porque teve um caso mesmo que ele falou da questão de um parasita, que ele até colocaram, ele foi para uma viagem no Brasil, não sei o quê, aí eu prestei atenção, né? Tava tudo, ó, fechando certinho demais ali. Agora ele é bruto, viu? Ali é bruto. Ética ali, ética ele não tem nenhuma. Eu achava que só eu pensava nisso. Não, ele na série, inclusive, ele é sociopata. Não sabe exatamente nada. Tá, então vamos lá. Só que como ele era um sociopata, mas com inteligência acima disso. E ele tem uma inteligência também, se você pega. O hospital acaba achando melhor pra ele lá. Mas enfim, vamos voltar para trás. Então, gente, ó, vamos lá. Então, a gente viu que a farmacodinâmica se baseia na inibição da COX, né? Vamos agora entender como é que essa COX e aprender para ficar decorando para a prova. Então, lembra que a gente comentou que a nossa célula tem um chamado de fosfolipídio. E que esse fosfolipídio está lá bonitinho fazendo a permeabilidade da célula, né? Quando tem uma lesão celular, uma injúria celular, uma inflamação, o que vai acontecer? Esse fosfolipídio vai liberar lipídio acaba saindo. E aí, por intermédio da fosfolipase A2, vai produzir um ácido chamado ácido araquidônico. Certo? Tudo bem? Então, de novo, o fosfolipídio sofreu uma injúria, a fosfolipase A2 formou o ácido araquidônico e agora vai ter o quê? Dois caminhos. O que eu gosto? Você fala que quebra, alguma coisa assim, essa injúria é o quê? A injúria é um corte, é uma pancada, tá? É tudo que promove a inflamação, certo? Então, formou o ácido araquidônico, o que vai acontecer? Eu gosto de imaginar que isso aqui é uma estrada, não entender por quê. Imagina que tem um carro aqui e ele tem dois caminhos. Um caminho é o caminho da COX e o outro caminho é o da LOX, que é a lipooxigenase, tá certo?
O caminho da glicoxigenase, ele vai formar os leucotrienos, que são células de defesa para formar a quimiotaxia, para atrair célula de defesa, que está responsável pela alergia principalmente, tá certo? Então, lembra que a resposta alérgica é uma resposta exagerada frente a algo que não é patógeno, tá? Então é mais ou menos o teu corpo entende que ali tem uma inflamação que precisa ser combatida, começa a liberar o ácido araquidônico e caso seja uma resposta alérgica, o ácido araquidônico forma os leucotrienos pela via da LOX. Do outro lado, acho que mais a via da COX, que vai formar quem? As prostaglandinas, as prostaciclinas e os tromboxanos, certo? Essa via da COX ela tem duas possibilidades, tanto pode ser pela COX-1 como pela COX-2, tá bom? Então quando a gente imagina que a gente toma um anti-inflamatório, a gente está atuando aqui, ó, inibindo a via da COX. Lembra que eu falei que eu quero que vocês imaginem como se fosse um carro vindo? Então imagina que tem um anti-inflamatório, que está vindo aqui o teu carro aqui, ó, inflamou, né? Aqui tem um anti-inflamatório, bloqueou a via da COX. Então, para onde o carro só pode ir para o lado de cá, que é a via da LOX. Ou seja, quando tu toma um anti-inflamatório, o teu corpo aumenta a resposta para leucotrienos, piora a resposta alérgica. Então, um paciente asmático ou paciente com qualquer quadro alérgico descompensado, se ele fizer uso de anti-inflamatório, ele vai ter o quê? O piora do quadro alérgico. Essa é a explicação de por que acontece isso. Tudo bem? Professor, De novo? só quando o carro desceu. Quando o carro desceu, vamos lá. Então, o fosfolipídio inflamou, a tua célula inflamou, por intermédio da fosfolipase produzir o ácido araquidônico, que tem dois caminhos: o caminho da COX e o caminho da LOX. Tudo bem? Quando toma o AINES, a COX fica inibida. Lembra que o mecanismo de ação dos AINES é inibir a via da COX, não é isso? Então, inibiu a COX, só pode ter agora um caminho, que é a LOX. Certo? O caminho da LOX vai aumentar quem? Os leucotrienos, que são responsáveis pela resposta alérgica. De forma bem singular, porque o nosso corpo não é faz alergia. Tá? Então, quando você toma um anti-inflamatório, lembrar que pode piorar a resposta alérgica. Isso é importante para a vida de vocês. Tá bom? E também lembrar que quando você toma um anti-inflamatório, você vai ter a inibição do tromboxano, inibição da prostaglandina e inibição da prostaciclina. Tudo bem? Isso pode ser por COX-1 ou COX-2. Vamos já falar delas. Tá certo? Até aqui, beleza? Vamos devagarzinho para construir o conhecimento. Continuando. Depois que eu inflamei, então imagina que eu não tomei ainda um anti-inflamatório, e esse aqui está inflamado, que pode ser tanto por COX-1 como por COX-2. Eu vou formar os tromboxanos, as prostaglandinas e prostaciclinas. Os tromboxanos é fácil pensar porque o nome é subjetivo. Tromboxano, ele forma um trombo. Não Tá? tem. Oi? Não tem essa slide. Deve ter cortado. Fica esquisito. Vamos lá. Tromboxano, ele, como o nome sugere, ele vai formar trombo. E por que o corpo quer formar trombo? Imagina que tu se cortou, o corpo quer se destacar aquele sangramento, fisiologicamente. Então, a primeira medida do sangramento, que é a hemostasia primária, ela envolve as plaquetas. Então, o teu corpo precisa ativar o tromboxano para fechar o sangramento. Tudo bem? As prostaglandinas, elas atuam mais nos vasos, fazendo uma vasodilatação, tá? E também na mucosa do estômago, fazendo a citoproteção do estômago, certo? Tanto a PGE2 quanto a prostaciclina I2. Tudo bem? Beleza, lembra essa informação. Vamos lá de novo. Os tromboxanos atuam principalmente nos vasos, fazendo a vasoconstrição e agregação plaquetária, porque o nome dele é trombo, ele agrega a plaqueta para formar o trombo, certo? A prostaciclina e prostaglandina, elas vão atuar nos vasos, fazendo vasodilatação, porque se tem um que faz vasoconstrição, tem outro que faz vasodilatação. Além disso, ela também atua na mucosa estomacal, fazendo a proteção do estômago. Além disso, atua na artéria aferente dos rins, fazendo também a proteção do glomérulo, certo? Então, vocês estão percebendo que normalmente no nosso corpo a gente precisa de tromboxano
de prostaciclina e prostaglandina. Ou seja, por algum motivo nosso corpo libera informação de forma fisiológica. Não é? Isso aqui não é aquela informação ruim, é a informação que é necessária para o corpo. Essas outras duas atuam os vasos, E os rins, tá? Então vocês perceberam que isso aqui está sendo de uma forma fisiológica, né? Por isso, a gente chamaram essa resposta fisiológica de COX-1. Ou seja, quando o corpo produz uma resposta fisiológica protetiva do sistema, isso é por intermédio da COX-1. Quando a inflamação ela é exacerbada, ela é súbita, né, e causa mais prejuízo do que benefício, vai acabar sendo pela COX-2, que é a COX induzida. Ou seja, induzida por quê? Por algum patógeno, por uma influência externa, uma pancada, o que quer dizer. Tudo bem? Show, vamos lá. Então, os AINES vão acabar inibindo essas duas aqui. E no caso do AS, que é o ácido acetilsalicílico, vai inibir também o tromboxano. Então, quando o AINES inibe a prostaglandina e a prostaciclina, o que ele vai fazer? Ele vai atuar inibindo principalmente o COX-1, agride a mucosa do estômago, por quê? Porque ele tira a proteção que o corpo tinha naturalmente, agride o glomérulo renal, por quê? Porque ele tira essa proteção fazendo uma vasoconstrição lateral aferente, que a gente acabou comentando com vocês, e o indivíduo pode ter muitas repercussões negativas, se tomar a longo prazo, tudo bem? Então, se na prova aparecer algum caso clínico falando que o paciente tomou AINES por muito tempo, e aí está com o estômago dolorido, está com pirose, ou está com disfagia, com epigastralgia, lembrar que isso acontece porque os AINES inibem as prostaglandinas, prostaciclinas, tiram a proteção da mucosa gástrica. O omeprazol, ele ia devolver essa proteção? O omeprazol, essa pergunta foi excelente. O omeprazol, ele vai fazer o quê? Lembra que o estômago ele é ácido por conta do HCl, né? H mais Cl menos. O omeprazol, ele vai fazer com que esse HCl diminua. Então, o pH do estômago aumenta. Então, pense o seguinte: os AINES vão desfazer a proteção do estômago. Ou seja, a mucosa do estômago que resiste naturalmente contra o HCl está fraca. Se a mucosa está fraca, o HCl do próprio estômago, naturalmente, vai corroer mais a parede do estômago. Entendeu? Porque a defesa da parede do estômago deixa de existir. O que o omeprazol faz? O omeprazol não protege a parede, ele só baixa a acidez. Então a agressão contra a parede do estômago é muito menor. Entendeu? Quando eu tomava. Inclusive é a recomendação. Eu tomava corticoide de tomar omeprazol. Isso, é a recomendação. Porque ele vai diminuir a defesa da mucosa do estômago, consequentemente vai ter mais exposição do HCl. Então tu baixa o HCl para que não aguenta. Tá bom? Na quarta unidade tem uma aula sobre isso, que é muito interessante, a gente ajuda rapidão. O omeprazol, a gente chama ele de BP, inibidor de bomba de prótons. Eu vou explicar isso agora, só para poder ver. E aí, se tu tiver uma parte chamada H-pylori, tu pode fazer com que esse omeprazol, por baixa acidez, faz uma superproliferação de H-pylori, que ela é cancerígena. Então o paciente pode ter uma maior risco de câncer. Por muito tempo se estudou se o omeprazol causava câncer e tudo mais. Aí se comprovou o quê? Que ele não causa, mas se o paciente tiver H-pylori e não tratar, e tomar omeprazol por muito tempo, pode ter chance de ficar muito tempo. Tem mais chance de ter. Entendeu? Então quem vai tomar omeprazol por longo prazo, primeiro se certificar de que não tem H-pylori. Tá bom? Vamos passar. Então, por que as prostaglandinas são tão relevantes na inflamação? A gente viu que elas fazem muita coisa, né? Mas o que eles vão sintetizar a resposta? Vão vasodilatar, estão envolvidos na dor, na febre, né? E também na questão de anti-inflamação. Como é que isso acontece? Na questão de dor, a gente tem o que a gente chama de nociceptores, são receptores de dor. Toda vez que tu sente um estímulo doloroso, quer dizer que quando tu estimula,
o teu nociceptor, que é o extintor, manda uma informação para o teu encéfalo de que aquilo está doendo. E aí, quem que é esse estímulo que chega lá? São as prostaglandinas, tá certo? Então, toda vez que tem um estímulo de dor, é porque há uma prostaglandina mandando informação de que está tendo algum injúria ali. É por isso que o anti-inflamatório tem um poder analgésico. Quando ele liga as prostaglandinas, essa informação da dor acaba diminuindo, certo? Estou organizado, só para tirar uma foto. Essa aqui, ó. O outro. Não, o outro. Ah, o outro quer dizer isso. Pronto. Então, ó, quando a gente fala de dor, a gente vai nesse mecanismo dos AINES, é porque vai inibir as prostaglandinas que sensibilizam os nossos receptores, tá certo? No lado antipirético, quem regula a nossa temperatura é o hipotálamo. Ele tem um centro que se chama de centro termorregulador, tá? Então, de novo, tu tá com uma infecção, tu tá com uma infecção viral, por exemplo, uma gripe, o que teu corpo vai entender? Tem um patógeno aqui, eu preciso matar. Se a minha temperatura normal vai até 37, 37,4, o teu corpo pensa assim, cara, então se o vírus gosta dessa temperatura, eu vou aumentar um pouco para ver se ele morre. Aí o corpo começa a produzir as prostaglandinas de forma fisiológica para fazer o quê? Para chegar no hipotálamo e dizer, hipotálamo, aumenta a minha temperatura porque eu estou precisando ficar mais quente para matar o vírus. Aí o hipotálamo, beleza, começa a aumentar. Até o momento que o hipotálamo ele perde o controle desse aumento. O corpo aumentou tanto para matar que não conseguiu matar e continua aumentando até conseguir, que o hipotálamo dá um tilt, ele buga. Então ele perde o controle. É nesse momento que o anti-inflamatório vai chegar inibindo as prostaglandinas e dizendo, hipotálamo, tá bom de produzir isso aqui, porque já chega. E aí o hipotálamo começa a não receber mais o estímulo delas, consequentemente a febre baixa, tá certo? É por esse motivo também que a gente deve orientar os pacientes a não estar tomando o antipirético em qualquer febre. Às vezes o paciente está febril, ele vai poder essa semiologia, e já quer dar o antipirético, entendeu? A febre é um mecanismo de defesa, então espera um pouquinho, vê se tu vai realmente ficar com febre depois de tomar o antipirético. Ah, mas a minha família tem... A gente vê muito isso em mães de primeira viagem, que tem a criança ter um pico alto e aí chegar uma convulsão. Tem muita gestante que dizia isso. Ah, mas meu filho, ele convulsiona muito fácil, então eu tenho medo. Nesse caso, ok, porque a mãe não conhece o filho, né? Se ela está dizendo que o filho dela convulsiona em meia hora de febre, ok, tu não vai ter mais com ela, deixa ela dar um antipirético. Mas se o paciente não tem essa história, não chega com tudo isso, orienta que ele só tome o antipirético nesse último caso, tá certo? Como anti-inflamatório, vai despertar com simplesmente já tinha visto, né? E o caso do AS vai ter um poder antitrombótico, ou seja, além de atuar sobre as prostaglandinas, como toda AS atua, o AS ele tem um poder antitrombótico inibindo o tromboxanuladores, que é aquele outro prostaglandino que a gente falou. Você lembra dele? Sim. Pronto. Então, quando o AS inibe o tromboxanuladores, ele vai afinar o sangue. E aí, no início do uso do AS, isso era algo problemático, porque o paciente tinha frequentemente hemorragias, petequias, né, hemorragias e tudo. E ou então o paciente tinha tido AVC hemorrágico, então era um problema. Até que se achou uma dose top do AS que se usa hoje para profilaxia de infarto. Então não é aquela profilaxia que o paciente, vou tomar AS para não infartar. Não, o paciente já infartou e ele toma AS para infartar de novo. Eles chamam de profilaxia secundária, tá? Então a AS... Essa gordinha muito infartou, mas ela toma, ela tem pressão alta e aí o cardiologista passou para ela tomar todo dia antes de dormir, pelo menos meia hora antes de dormir. Ela deve ter alguns fatores de risco, talvez, né? É verdade. Todos os tios e o pai dela e o pai dela morreu de infarto. Pois é. Tá? Então, se atentem a isso, que o AS também costuma cair na prova com esse sentido, tá? Aí lembra que a gente comentou que o Percox 1 que é pouco, o Percox 2 que é reduzido? Esse padrão aqui, ele resume isso, não vou mais comentar sobre ele, porque vai ficar redundante, tá? Mas ele retrata basicamente o que a gente acabou de falar. COX 1 constitutivo, COX 2 inducida, COX 1 fisiológico, COX 2 patológico. O que é importante comentar aqui é que
Já que o COX-2 é patológico, a indústria pensou, cara, então o nosso mundo vai ser o quê? Produzir um medicamento que seja só de COX-2. Já que a COX-1 afeta tanta coisa e é fisiológico, vamos produzir um medicamento que seja só COX-2, que a gente pega só cortar mal pela raiz. Aí fizeram estudos, conseguiram sintetizar um medicamento que é seletivo de COX-2. Entretanto, quando foram colocar na prática, perceberam que não dava aqueles efeitos lá. Não dava o efeito gastrointestinal, o paciente não queixava de dor no estômago, o paciente não tinha alteração renal, o paciente não tinha. Efeitos colaterais de modo geral. De modo geral, do COX-1. Entretanto, eram pacientes que morriam mais de efeitos cardiovasculares, os pacientes tinham mais infarto. Aí acharam que era de Santo Graal no início, depois se acabou a ideia, tá? Perceberam que nada é perfeito. Aqui é um resuminho de cada efeito adverso dos AIDS, que isso aqui gosta de cair em prova também. Que é, por exemplo, efeitos respiratórios. Por que os AIDS causam efeitos respiratórios? Explicou, porque vai aumentar o número de leucotrienos. Né? E aumenta o leucotrieno por quê? Porque a via da COX está inibida, consequentemente, a formação tende toda para o lado da LOX, que é a lipoxigenase. Nos rins, altera o fluxo renal. Né? Em mulheres grávidas, importante, demais também. Por quê? Porque a COX-1, quando faz as prostaglandinas PGE2, PGE2, ela chega no útero e faz a contração uterina. É por isso que a mulher também, quando está com dor menstrual, ela acaba tomando um inflamatório em geral do ibuprofeno. Porque o ibuprofeno vai inibir a prostaglandina e, consequentemente, não com mais a contração uterina. O que causa a dor da menstruação é a contração do útero para expulsar, né, o conteúdo da parede do endométrio. Tomando assim uma vezinha no mês, assim, não dá pra ferrar o rim, não, né? Não, de boa. Inclusive, porque só passa desse jeito. Inclusive, é até uma recomendação, porque ninguém quer ver com dor, né? Então, com certeza. Não tem jeito, tá certo? Mas, vamos raciocinar. Se a prostaglandina contrai o útero e a mulher grávida, se tiver com 9 meses, 45 aí vai ter tem que contrair esse útero. Se eu fizer o ARNS para ela no final da gestação, ela não vai conseguir entrar em trabalho de parto. Ou seja, eu posso prolongar o parto da mulher, o ARNS vai prolongar o parto da mulher, porque ele vai impedir que entre a contração. Tudo bem? Além disso, ele pode provocar o quê? Sangramento, já que ele mexe, provoca sangue e tudo mais. Tudo bem? Efeitos gástricos, de novo, hemorroidas, úlceras, lesão gástrica, cardiovascular, pode ter infarto, pode ter AVC, tá bom? Então, essas são alterações que a gente pode ter nos diários. Percebo também que a gente está comentando em alteração, mas a ideia é vocês memorizarem por que está acontecendo isso, não é decorar cada tal coisa. É humanamente possível. Se tu entender, tu não precisa decorar. Isso aqui pode passar um X ali, no meu tempo era cobrado, para vocês não precisam, tá? A gente começa dela. E a classificação dos ácidos, eles podem ser tanto não específicos da COX, que é a primeira geração, como específicos para COX-2. Lembra que eu comentei para vocês que a indústria queria fazer o ARNS COX-2 porque achavam que seria o santo grau do negócio, achavam que seria a cura para os efeitos adversos que o COX-2 tinha e tem tantos, né? Só que eles se arrebentaram porque não foi bem assim, né? Tinha muito efeito adverso cardiovascular. Os não específicos da COX, que é a de primeira geração, eles têm, como todo anti-inflamatório, um poder anti-inflamatório, analgésico, antipirético e, em alguns casos, antitrombótico, tá? Que é o caso dos AIDS. Como adverso, isso é muito falado em prova. Como adverso, irritação gástrica, erosão, erosão, sangramento, lesão renal, muito pouca gente cardiovascular, a gente tem que colocar também, e reação anafilatórica. Então, como é que é cobrado para vocês e qualquer prova que vocês estão fazendo isso aqui? Os efeitos e por que está acontecendo efeito. É aquela história, a prostaglandina protege o estômago, a prostaglandina dilata a artéria renal, e aí o ciclo de vai indo para a artéria,
é anemia por tromboção, e aí vai para sangramento, fica cada vez história bonitinha, explicando por que acontece, certo? É assim que eles geralmente cobram. Aqui é um slide que também não precisa estar decorando essas coisas aqui, não vai cobrar isso para vocês. Mas eu acho importante botar para que vocês comecem a se familiarizar com os medicamentos. Vocês vão estar assim, 30 a 12 semestres. Então é importante você já ir, pelo menos, tendo a noção do que é inflamatório. Porque a dipirona e o ibuprofeno, até que o leigo sabe. Agora, tu pega uma prescrição médica numa enfermaria, e aí tem lá um tenoxicam, aí tu fica, meu Deus, que é tenoxicam. Então, tu não precisa saber todos os medicamentos, mas pelo menos saber que aquilo ali é um anti-inflamatório. Tá? Pensa o seguinte, imagina tu pegar uma prescrição médica de enfermaria, vocês já tiveram essa oportunidade, o governo sabe como é que é. Tá lá prescrito, geralmente todo dia o médico vai lá com a evolução lá e tudo. E tu é interno, por exemplo, tá lá, tem Tenoxicam, tomar todo dia, tomar 6 horas por 4 dias. O médico botou lá, não é necessário. Só que aí a história foi mal colhida. Tu passa lá no outro dia na enfermaria que o paciente já tinha uma história de gastrite, de úlcera, que ninguém nunca perguntou para ele, porque a queixa do paciente naquele momento era outra coisa. Ele ficou internado por outra coisa. Se tu tiver tido uma boa base, um estudo bacana, e tu fez uma boa anamnese, tu vai saber que aquele medicamento tem que ser retirado. Entendeu? Porque o prejuízo que ele vai causar é muito maior. Então talvez seja o caso de colocar um COX-2. Aí o que vai fazer? Perguntar se tem algum evento cardiovascular da família, se algum faz de AVC, de infarto, se ele mesmo já infartou. Se a resposta for não, tu pode discutir com o teu preceptor se bota um outro chamatório. Então percebo que na prática de vocês daqui a um tempo, e não pensem que vai demorar, porque passa muito rápido, vocês podem mudar a conduta que algum colega médico já votou, né, e isso beneficiar muito o paciente de vocês. Eu não sabia disso, mas depois que eu comecei a... Isso não é ser antiético, né? Não, isso não é ser antiético. Antiético chegar na esquina falando que o médico fulano de tal fez isso, e tu não sabe nem o que ele fez. Tu não tem nada. Eu botei isso aqui porque é isso. Não, ele pensou e botou. Certo? Então ele pode ter pensado uma coisa, ok, beleza. Mas que quando tu fez uma segunda reunião, achou interessante tirar. Entendeu? Isso é muito comum também na geriatria. A geriatria pega receita dos cardiologistas e muda tudo, leva. Aí assim, isso não é ser antiético, é que na visão dela, né, para a idade, ela é especialista na idade da paciente, ela acha que é interessante. Tá certo? Então depois que eu comecei a usar mais as enfermarias, eu percebi o quanto o estudante ele modifica a saúde do paciente muito mais do que o médico. Por quê? Porque o médico depende do estudante. Se tu é um estudante que tu não sabe passar uma história do caso do paciente, ou tu não coletou, ou tu não perguntou porque não achou importante, ou porque nem sabia que tinha que perguntar, o médico que está de plantão vai pegar aquele paciente e vai pegar a tua história. Se tu está mentindo para ele, quem se lasca o paciente. Do mesmo modo, se tu não perguntou, se tu omitiu uma informação importante, o médico vai seguir a base do que tu. Então, a tua conduta ali vai ditar muita coisa. E muitas vezes os pacientes agradecem mais a gente do que aos médicos. Porque a gente fica mais com eles ali, conversa mais, tá? Então, a questão é para tu se ligar nos nomes que eu chamo de inflamatórios mais comuns. Aspirina, a mesalazina, diclofenac, que a gente conhece no dia a dia já, né? Cetorolac também é muito importante saber dele. A indometacina, que tem aplicabilidade na cardiologia também. Solidac, tá? Paracetamol. A indometacina, só uma curiosidade, a indometacina, por exemplo, o nenenzinho, quando ele nasce, ele tem um buraquinho entre os septos cardíacos. Não vou entrar muito porque não convence. Mas imagina assim, de forma bem simplificada. Esse canal, tá, que a gente chama de canal arterial, que é a ponta arterial, esse canalzinho ele tem que se fechar naturalmente com o passar dos dias. Mas tem neném que não fecha, certo? Então ele não fecha por quê? Porque quem faz fechar é a prostaglandina. Então tu precisa atuar
impedindo essa prostaglandina de manter esse canal e deixar aberto, quer dizer, impedir esse canal de ficar lá. Então, tu vai entrar com medicamento para promover esse fechamento. Então, percebam que o anti-inflamatório tem várias atuações, não é só tirar Professor, então, esse COX-1, essas medicações aí, vão atuar lá nesses problemas que são causados fisiologicamente, né? Problemas fisiológicos. E o outro é quando já é uma patologia. Gente, eu pergunto o seguinte, COX-2. é porque assim, a COX-1 que eu vou estar fazendo inclusive agora, tá? Estou tendo assim, nosso protocolzinho, certo? Quando fabricaram os anti-inflamatórios, eles não fabricaram sabendo disso. Então, os que nós temos hoje atuam na COX-1. Eles vão tirar a inflamação, mas também tiram o que é benéfico. Aí a gente chama essas retiradas de efeitos adversos. Certo? Então, por exemplo, quando eu tomo o AS para impedir um trombo de ser formado, depois que ela teve um infarto, o que vai acontecer? Ele vai impedir o trombo de ser formado, vai cumprir a função dele, mas ele vai irritar o estômago, ele vai sobrecarregar os rins. Entendeu? Isso que eu tô falando. Por quê? Porque ele afetou a COX-1. Pois é, aí no caso entra uma COX-2. Não, aí, como eu falei, tu vai pesar. Se o paciente já teve infarto, nunca pode fazer COX-2, porque lembra que eu falei que o COX-2 aumenta o risco de infarto. Eu não sei. Então, Aqui de novo? De novo? Vamos lá. A André, minha mãe disse que no dia que ela não toma, que ela esquece, ela fica com dor de cabeça no outro dia, o dia todo. Ela pode ficar. Porque na verdade essa é a diferença da medicação, do COX-1 e COX-2. A diferença da medicação? Sim. Então, a diferença está no efeito colateral que ela vai ter. A anti-inflamação todos têm, todos são anti-inflamatórios. Entretanto, quando tu toma o COX-1, vai ter efeitos colaterais como o quê? Efeitos gástricos, efeitos renais, entendeu? Sim. A função. Quando tu toma o COX-2, tu vai ter o quê? Tu não vai ter efeitos gástricos, não tem alteração gástrica, alteração renal muito pouco, mas tem muito efeito cardiovascular. Faz muito trombo. Então pronto, o paciente chega lá na ortopedia do 6º período, lá no administrativo. Aí ele está com uma inflamação articular, está com edema gigantesco no joelho. O médico vai passar o inflamatório para ele. Só que o médico vai perguntar, você já teve gastrite, você já teve úlcera, você tem dor no estômago, você já tomou esse medicamento? Se ele falar, olha, eu tomo inflamatório há 10 anos, já tomei isso aqui, não aguento de novo. Aí tu vai pensar, cara, esse estômago deve estar ferrado. Entendeu? Aí tu vai optar pelo COX-2. Aí tu pergunta, você já teve risco de ter infarto? Já teve infarto? A família tem algum? Aí depende da anamnese. Aí tu vai escolher qual inflamatório que vai passar. Os dois causam anti-inflamação, mas o efeito colateral é diferente. E essa decisão é tua. O COX causa muito mais efeito colateral. Isso, porque ele inibe a COX é constitutiva. Estão entendendo, gente? Sim. Vocês estão tudo bom. Cansados. Mas está dando para nada. Ah, sim. Pronto. Aí o paracetamol, a gente tem ele também usado, né? E aqui no adendo na prova também, que é a questão da dengue, né? Então é simplificado na prova vai a questão da dengue. O paracetamol, quando o paciente tem dengue, a gente vai optar por dipirona ou paracetamol. Isso acontece porque eles não afetam. Ele não inibe o tromboxano. Isso, eles têm baixa frequência plaquetas. E a dengue, a gente tem um tipo de dengue chamado dengue hemorrágica, que é geralmente fatal. E se tu misturar com um anti-inflamatório que promove a alteração de plaqueta, aí o fumo está grande. O paciente vai ter hemorragia com certeza. Tá? Então, a tendência a isso. Deu uma lida sobre isso que é muito importante. Inclusive, aqui no Brasil, por incrível que pareça, é um país endêmico. Tem muito médico que não sabe tratar dengue. E é por isso que acontece muito em atrogenia, que é pontos errados. E o paciente vai a óbito e fica sem palavra. Então é seríssimo, tá? Então dengue é paracetamol ou dipirona. Mas o paracetamol ele não é também essas farmacola toda, tá? O paracetamol ele tem uma alta hepatotoxicidade. Por que ele tem uma alta hepatotoxicidade? Porque o metabolismo dele, lembra aquele metabolismo de primeira passagem, né? E depois na metabolização tem fase 1 e fase 2.
Naquela fase 1, fase 2, o paracetamol vai liberar, como produto da quebra na hora da metabolização, ele libera um composto tóxico para o corpo, chamado N-acetil parabenzoquinonimina. Nossa. Tá? Não peça decorar esse nome. Os livros só botam NAPBK, parece. Eu só aprendi no completo, porque no meu tempo o professor fez um medo que a gente tinha que aprender esse nome. Aí eu aprendi, mas para você não N-acetil parabenzoquinonimina. Isso. Tá? Esse é o nome do composto que o N-acetil parabenzoquinonimina. NAPBK. NAPBK. Sei lá, você aprendendo completo. Assim depois você pesquisa aí. Mas aparece nas questões, aparece assim aqui. N-acetil parabenzoquinonimina. Isso aí, viu? Já vai pegar o Se eu tropeçar, eu esqueço. Mas repete uns 3 vezes tudo não se acerta. Então, ó, esse é o nome do composto que o paracetamol libera no corpo por conta do fibro que quebra o paracetamol, o natural, e que causa hepatose. Então ele é quem ele libera esse Ele causa cetonas, causa no corpo, tá? E ele vai provocar isso, obviamente, não é em pequena quantidade. Então, tu tomar paracetamol por algumas vezes não tem problema nenhum. Mas, tu vai tomar toda vez que tu paracetamol e por muito tempo. Então, mas não tem problema. O problema aqui é quando estamos por muito tempo, com frequência e por muito tempo. Porque vai ter um que chama de bioacumulação, começa a acumular esse acetil parabenzoquinonimina aí dá necessidade. Inclusive até causa de falência hepática e tem que fazer transplante, né? Tá? Aqui no Brasil isso não tem muito, porque aqui no Brasil a indústria farmacêutica investiu muito na dipirona. Lá nos Estados Unidos investiram mais no paracetamol. Lá o pessoal tem muita toxicidade porque eles estão usando paracetamol. E lá eles condenam a dipirona. E aqui no Brasil, aqui a gente condena o paracetamol e exalta a dipirona. A dipirona para nós é top demais. Inclusive a dipirona é realmente muito boa. Porque ela não tem tanta hepatotoxicidade e ela tem um potente analgésico e potente antipirético. Tu chega na urgência, qualquer tipo de dor intensa que não seja uma dor para se usar um opioide ou uma febre alta de pirona. E aí eu estou precisando para estar mal. Não, é melhor. Entendeu? Então, é interessante isso, tá? Era para ser ao contrário, né? Já que nos Estados Unidos não tem nem, eles poderiam usar o paracetamol. Além pode ser os dois, paracetamol tanto faz, pode causa, mas só que depende do tipo de dente também. Entendeu? Mas tu pode usar os dois, certo? Vou te dar um exemplo. Imagina que teu paciente está com dengue e teu paciente tem sinais de insuficiência hepática. Então, tu vai optar pelo paracetamol. Que sinais são esses? O paciente está equitérico, está amarelinho. Lembra que eu fiz a aí até pode, mas tem que ver porque a gente está com essa plaqueta baixa, entendeu? Então, mas a principal indicação de não fazer é uma insuficiência hepática. O paciente está equitérico, está com a albumina baixa. Transaminase alta, bilirrubina alta. Aí. Tá bom? Gente, ó, tem na anatomia, se a gente aprende os órgãos de lá, alguns órgãos vocês não podem não aprender. Tipo, como a gente decora, osso todo mundo decora osso. Né? São 206 ossos. Ninguém é decorado 206 ossos, né? O músculo também, né? Mas assim, tem 3 órgãos que você tem que aprender de cabo a rabo. Tipo assim, de trás pra frente. Fígado, rim, qual é o outro? Coração? Fígado, rim e coração. Porque é impressionante como eles estão interligados, triângulo assim, que não se dissociam. É verdade. Entendeu? É saúde. Quando tu mexe com o rim, Tinha que ter estudado ontem, ou não mais hoje. Quando tu Agora. mexe com o rim, tu afeta o coração. É Quando verdade. tu mexe com o fígado, Afeta o rim. aí vai tudo. Entendeu? Então é impressionante como esses 3 aí tem que pegar e esse de cabo a rabo, tudo bem. Porque tu consegue relacionar muita coisa só com esses 3. Tudo bem,
mas assim, se eu fosse escolher 3, eu escolheria esses 3 aí. Faz sentido. Rim, fígado. Tipo assim, foi um conterrâneo meu, faleceu esses dias e ele foi como é que diz, por uso daquele vape. Sim. Aí teve um problema no pulmão, foi tudo muito rápido, assim, o povo ficar sabendo. Mas ele mesmo estava sentindo, tipo, a pneumonia, e tratou e melhorou, porque ele é lá de fora, de Bertolina, mas ele não é problema, fica dando tudo mais magoado. Mas o Pedro Júnior conhece. O vape acaba tendo 100 vezes mais nicotina Nicotina do que cigarro. o vape ele foi criado, pensado, como se fosse para substituir o vício pela nicotina do cigarro. Só que aí foi um tiro que saiu pela culatra. Foi pior, porque a quantidade... Ele estava ouvindo. Mas aqueles que não tem nicotina. Primeiro estava ouvindo, depois o rim. Tem a fumaça, tem fuligem, tem vários produtos químicos. Mas começou o pelo, Pegou, não. Pois é. O vape, ele aqui igual o trabalho do vape. Inclusive, até tá perdendo hoje, né? Porque o vape, ele é por conta dos juices, né? Que são os suquinhos lá do vape. E aquele suco não se tem uma regulação do que tem dentro. Do que tem dentro, Então, o exatamente. cigarro, todo mundo sabe que o cigarro faz mal. O cigarro tem 100 mil substâncias tóxicas. Da impotência, tem na caixa, tem uma mãozinha assim. Tem da bolsa, não sei o quê. Teve era lei, obrigatório ter nos maços de cigarro imagens de tudo, né? Não é isso que eu tô dizendo, tem a lei e tudo mais. O vape, tudo isso tem pro cigarro. O vape não, o vape mostra o quê? Na balada, festa social, não sei o quê. Então, Coisa bonita, rosinha. Inclusive, e cheirosa também, tem um cheiro doce. Inclusive, tem até um vídeo engraçado também que o cara chega e conversa, ele pede um cigarro, né? Carteira. Aí vem com a impotência, né? Aí o cara, não quero que broche, não, quero é o outro. Tipo, o cara achava que só aquele da carteira de brochar. Ele não me dá o que a boca, que eu sou homem. Então, assim, o cigarro tem muito mais tudo, né? Então, dele, o juiz, não. O cara pode meter o que ele quiser dentro. verdade. Inclusive, isso vai começar dizendo agora, saiu também uma análise aí que eles têm 100 vezes mais nicotina do que o cigarro. Então, se o cigarro já é altamente viciante, imagina o vape. Aí aquela história que ela falou, é agradável socialmente, porque não tem cheiro ruim, porque o cigarro tem um cheiro desagradável, né? O vape não tem tanto. Sei lá, é estiloso, tem cara que Eu vi um que eu não posso garantir a veracidade, porque foi de internet, mas era como se fosse uma coisa da parte médica, né? Que se você uma noite na balada, onde você conta a madrugada, tipo assim, em média começa às 23 horas e termina em torno de 5 horas da manhã. Que você fumando vape equivale a exatos 30 maços de cigarro. E você na balada com cigarro, você não fuma 30 maços de cigarro, mas se você for pra balada e fumar o vape de 23 às 5 horas, a quantidade de nicotina equivale a 30 maços de cigarro. Eu vi isso na época que eu fui tentar fazer um trabalho para Keila, que era do primeiro semestre, que foi até o Pedro que deu a ideia de vape, aí eu fui começar a ler algumas coisas. Aí tava falando isso aí. É provável, porque eu acabei de comentar, tem muito mais nicotina do que cigarro. Então, quando tu compara a quantidade... Pela quantidade, isso. Tá, então só continuando. Ibuprofeno, naproxeno também é outro exemplo. O ibuprofeno está no mesmo peso, né? 19 regado, muscular. Mas também, trata tendinite, osteoartrite, artrite reumatoide, que são doenças da reumatia. Então, o paciente que tem, imagina que tem uma inflamação crônica do joelho, todo que sente dor, ele vai querer tomar todo dia medicamento. E é muito comum a gente ver demais no consultório, o paciente chegando tomando isso aqui há 5 anos, 6 anos, todo dia. Tá? Seríssimo, chegava com úlcera gástrica. Aí é onde a gente vê a história do aluno ajudar o paciente, muitas vezes mais do que a situação que está do paciente. Por quê? Porque quem lembrava disso aqui, né? O ortopedista muitas vezes não vai atrás disso, porque não é a função dele, né? Aí ele vai falar, professor, você acha que é importante a gente fazer também uma endoscopia, o paciente está com muita queixa, do estomacal, tem indicação com mais de 40 anos, interessante, vamos fazer, tá? Aí chegava lá no retorno, estava lá na pilota, na úlcera. Então o cara chegava no atendimento na ortopedia e saía encaminhado para
Com gasto. Então, vocês podem fazer a diferença na vida do paciente, desde que vocês entendam e façam o vazamento do negócio ali. Por isso que a ideia da teoria não é se tirar 10 só para tirar 10, né? Para tirar 10 tentando aprender uma bagagem bacana. E essa bagagem não é porque eu eventualmente sei mais, é porque a gente vai construindo ao longo do tempo, né? Então, eu estava aprendendo, então eu já passei por tudo. Isso eu vou passar para vocês. A nossa velha irmã de pirona, né? Isso aqui esqueçam, tá? Porque hoje se estuda que era na COX 3, então. Ah, então esquecer essa história de mais seletivo para COX 2, não é? Não é. Isso aqui é questão de referência. Tem referência que bota isso, tem referência que bota que nem chamatório não é. E o professor, diga o quê? Aí é onde eu tô falando, aí eu sempre falo pra vocês isso. Vocês têm que ir pelo que vocês dizem, não sei. Ele falou alguma coisa sobre isso? Eu não. Ele fala. O que foi, Laurinha? Ele falou o quê? Ele falou que saiu um estudo que não sabe Exatamente. exatamente qual é o mecanismo de ação da dipirona. Ele falou a questão da dipirona em relação que nos Estados Unidos ela é proibida porque disseram que não sei o quê, não sei o quê, a questão da era. Só que aí fizeram o estudo no Brasil, porque a gente toma mais dipirona do que eles, ó. E confirmaram que não, que isso não tem relação. Mas desconfiam que esse negócio de não deixar, entre aspas, a galera tomar dipirona lá nos Estados Unidos, para tomar mais fácil da mão, é uma questão de comércio. É comércio. Tá. Mas a questão é que tem livro que fala que é estimatório, tem livro que fala que nem é, aí o que é esse farinha? Eu acho que Dentro da prova, professor Pedro, e a de pirona, e aí, o que eu considero o quê? Eu considero que ela não é. Beleza. Entendeu? Mas isso aqui é para vocês entenderem, certo? Ó, todos esses slides aqui, eles são baseados no livro do Goodman, que é o livro, que é a Bíblia da Farmacologia. Então, o Goodman nunca está errado. Mas não quer dizer que também seja sempre certo. Por quê? Porque fica sempre atualizando ou tem disputa de isso, aqui. Não pire cabeça com isso. Quando eu paguei essa farmacologia, eu fui demais, eu chegava na sala. Aí o professor ensinou que era assim, mas eu cheguei no livro e era assado. E aí? Aí ele, rapaz, aí pegava os artigos e mostrava, dizendo uma coisa, outro dizendo outra. Aí eu percebi que na realidade não era ele, não era ninguém. A própria farmacologia é loucura. Controversa. Isso tem um confuso, tá? Bom. A nimesulida também é um anti-inflamatório, tá? Interessante a nimesulida, eu gosto sempre de falar dela porque antigamente ela era muito prescrita para inflamação de garganta. Isso. E hoje não é mais tanto. Hoje se opta pelo cetorolaco, porque a nimesulida ela causa com muita frequência alteração gastrointestinal. O paciente pode ter hemorragia, ele afeta as plaquetas, o paciente pode ter úlceras, então é pesado, ela não é legal não. Aí hoje na urgência, por exemplo, para você dar um inflamatório, geralmente eles optam pelo cetorolaco. Entendeu? Cetorolaco. Cetorolaco. Aqui ó, isso daqui ó. 2.2. Cetorolaco. Certo? Vamos lá. Para terminar, está acabando. O box 2. Olha só. Está acabando. O box 2 como eu falei para vocês, ele continua sendo um anti-inflamatório legal, um analgésico legal, um antipirético legal, porém, ele não tem efeito antitrombótico, pelo contrário. A gente comentou que ele tem efeito o quê? Trombótico. Ele faz aumentar o risco cardiovascular. E por que isso acontece? Porque, lembra lá no começo que eu falei para vocês, quase eu estou sem meu negocinho, deixei para a professora, eu gosto muito, mas ela perdeu. Ah, eu perdoei ela, mas agora eu sinto falta de um negocinho. Passado assim, sabe? Não funciona se passar por isso, mas nunca funciona comigo. Pra mim, aí eu prefiro do raiz mesmo, que é passar por isso. Ó, gente, essa aqui é vamos lá. Eu vou ter aqui para fazer um vazamento para vocês. Ó. A COX-2, ela vai fazer o quê? Ela vai inibir as prostaglandinas, porque ela é um anti-inflamatório, né? Só que percebam que as prostaglandinas e as prostaciclinas, elas fazem o quê? Atenção aqui, ó, elas inibem a agregação plaquetária. Vamos lá. As prostaglandinas e as prostaciclinas. A prostaciclina é PGI2. PGI2. E a PGE2 que é glandina. É Tá. prostaglandina. Tá. Isso. As duas vão inibir a agregação plaquetária. Ou seja, se esse aqui forma trombo,
essas duas aqui impedem a formação de tronco. Certo. Aí tá aí, beleza, né? Atenção nesse detalhe. Entenderam aqui, né? O que o COX-2 faz? Como qualquer AIDS, inibe as prostaglandinas, certo? Quando ele inibe a prostaglandina com prostacyclina, o que vai acontecer? Essa inibição da formação de tronco é inibida. Ou seja, eu promovo mais tronco. Conseguiram pegar assim? Vamos lá. As prostaglandinas e prostaciclinas, elas inibem a agregação plaquetária, inibem a formação do tronco. Quando eu tomo um anti-inflamatório, qualquer que seja o COX-2, mas foco no COX-2 agora, vai fazer o quê? Vai inibir isso daqui. Ou seja, vai inibir o inibidor. Ou seja, potencializa a formação do tronco. Certo? Além disso, ela não mexe em tromboxão. Ou seja, preserva a tromboxão. Então, tem dois fatores que promovem o tronco. Tem tanto o tromboxano, que vai continuar fazendo agregação plaquetária, porque ela não mexe nele, ele continua agregando plaqueta. E tu vai ter a inibição daquele cara que regulava o tromboxano. No caso, se o cara tiver um tronco, é só. Aí, por isso que o COX-2 tem mais risco de ter acidente cardiovascular. E André, nesse slide aí, porque antes eu tinha entendido que quem inibia a agregação plaquetária era só a prostaciclina, porque não estava anotado aqui embaixo, entendeu? Sim, dá uma olhada. Mas tem nos dois, né? Então eu posso puxar uma setinha ali, por exemplo, vasodilatação, inibe a agregação plaquetária, citoproteção grátis, ou seja, é igualzinho para os dois. Aí você vai ter o quê? Tu vai Eu ter, também pensei que fosse só dois primeiros. tu vai ter a inibição do que inibe, e ainda por cima mais acervação do tromboxano. Beleza. Tá bom? Por isso o risco maior. Só que essa tua pergunta é boa. É os dois, mas o foco mesmo é na prostaciclina, que é a função natural dela, mas não deixa de ser tudo prostaglandina. Entendeu? Não está aqui, mas também é. Peraí. Vamos lá de novo. Peraí. É uma função das duas. Inibir a Mas agregação quem faz? plaquetária é Sim. função das Mas duas. quem faz com mais precisão é a prostaciclina. Entendeu? Entendi. E aí o tromboxano vai atuar agregando ele, e essas duas inibem a agregação. Só que essa aqui é que é especialista. Ah, entendi. É o quê? Hã? E a prostaglandina não é quem entra aí? Aqui, ó. Sozinha. Não, ela faz também, mas não é tão específica para isso quanto a prostaciclina. Bom, dentro da função das duas, como elas são produtos de informação, as duas conseguem fazer essa inibição. Só que essa aqui é especialista no negócio. E enquanto essa é mais específica para inibição de agregação plaquetária, a prostaglandina é mais específica para quê? Sim. Para Mediador da febre, por exemplo, atuar lá no sítio. lá na dor e na febre. Tá. É mais específica para regulação tanto do hipotálamo no centro térmico quanto para dor. Exato, mas lá também ela tem, a ciclina tem atuação. Não, é isso que eu Não estou deixa de dizendo. ter. As duas, elas têm as mesmas, elas atuam da mesma forma, porém, a prostaciclina, ela é mais específica para agregação plaquetária e a prostaglandina é mais específica para mediação da dor e febre. Tá bom? Aí vamos lá pro dor de novo. Eu vou ter só que entender. Então, por que ele causa mais eventos cardiovasculares? Porque vai inibir a prostaciclina, prostaglandina, que já é um inibidor natural do tronco e não mexe no tromboxano. Então vai fazer uma dupla agregação plaquetária. Então tem muita chance de tronco, tá certo? Só que aqui, aí vocês pensam, então quer dizer que se eu tomar isso aqui eu vou ter um. Não, não é assim. Não é que tu vai tomar e vai ter um tronco, mas se tu tiver uma predisposição genética, o fator de risco aumentado, o que quando a gente vai aumentar? Tem hipertenso, diabético, tem problema vascular, é obeso. Aí tu vai pensar se faz diferença. E André, esses dois aí, ó, de efeitos terapêuticos e efeitos adversos. Tirando o X, do jeito que estava aí, era para você colocar aqui, esses são efeitos terapêuticos, efeitos adversos de anti-inflamatórios. No caso desse daí, não vai ter, desse daqui, quem está falando de segunda geração, do COX-2, não vai ter aquele efeito e nem vai ter esse aqui. Ou seja, ele é um anti-inflamatório, mas que não entra dentro dos efeitos terapêuticos adversos do geral, do COX-1, por exemplo. Porque eu quero saber por que essa não está bem efeitos terapêuticos e efeitos adversos? Sim. Se a gente tirar o X, tá vendo? Sim,
Aí eu posso dizer que isso são efeitos terapêuticos e efeitos adversos da maioria dos anti-inflamatórios. E os não seletivos. Dos não seletivos. Dos não seletivos. Aí por ser da COX-2, Que é um seletivo. que é um seletivo, ele não vai ter o efeito terapêutico de ser antitrombótico Isso. e não vai ter como reação adversa a irritação gástrica, erosão gástrica e sangramento. Não tem. Porque lembra que isso aqui é quem garante a proteção gástrica é a prostaglandina. E eu não posso dizer que como efeito adverso ele vai induzir a formação de trombos? Pode. Efeito adverso é lesões cardiovasculares. Ah, porque tá... Ah, tá. Então, o que está no X é isso aqui, ó. Tá. Ele não vai dar sangramento, porque ele não mexe no tromboxano. Uhum. Ele não vai dar erosão gástrica, porque ele não mexe na prostaglandina fisiológica. Tá. Entendeu? É porque o trombo tá bem em eventos cardiovasculares, verdade. Ele vai dar isso aqui, ó. Tá. Lesão renal ele pode dar, porque lembra que eu falei que não é só o mecanismo da pele que causa lesão renal. A excreção do fármaco também é renal. Então vai sobrecarregar. O que são reações anafilactoides? São reações de alergia. Mas por que não é reação anafilática, por exemplo? Por que é anafilactoides? Anafilática é algo súbito. Tem uma crise de hemoglicose. Certo. Entendeu? Aqui é um negócio mais arrastado. Lembra que a gente comentou que quando tu bloqueia a via da costa, tu aumenta o neuroproteína, aumenta a resposta alérgica. Então tu pode ter uma reação alérgica, mas que não é aquela anafilática, choque. É uma anafilactóide que lembra. Ah, que lembra uma reação anafilática, mas não tem o mesmo poder de ação. Isso aqui não é coisa rara de acontecer, mas tem detalhes que eu tenho que focar. Entendi. Mas para vocês, vão focar em eventos cardiovasculares. Tá certo? Ok. Aqui, celecoxibes, né, que é o principal exemplo do COX-2, é o grupo dos coxibes, tá? Então, quando fabricaram os COX-2, fabricaram os coxibes. Aí dentro dos coxibes nós temos O celecoxib. celecoxib e o rofecoxib são os mais comuns. O rofecoxib hoje nem se faz mais, nem se usa mais. Porque ele foi testado na época quando descobriu os eventos cardiovasculares. Então, ficaram com ele, tipo assim, rapaz, esse aqui eu testei, já deu bosta, então não vou lá. Aí fabricaram o celecoxib, que é o que mais se usa hoje, tá bom? Ó, ele facilita o manejo de inflamações crônicas, porque ele não causa aquela irritação, como a gente viu no Zoom. Entretanto, pacientes com insuficiência cardíaca, com hipertensão, fatores de risco, urinário, tudo mais, a gente tem que ter cuidado, tá? O que mais? Deixa eu ver se tá. Aqui é uma tabelinha que eu gosto de colocar, sabe, na véspera da prova, dá uma delícia bem rápida, para você decorar, obviamente. Mas é importante saber quais são os seletivos de COX-1, quais são de COX-2, tá? Lembra só que quando tu vê esse sufixo COXIB, tu já sabe que é COX-2, certo, né? Aí tua cabeça tem que estar medular. Terminou em COXIB, é COX-2. Se é COX-2, eu estudei que aumenta a chance de agentes cardiovasculares. Então a questão deve dizer que o paciente vai ter algo cardiovascular. Tu meio que vai adivinhando a questão. Esse assunto, se tu conseguir fazer um bom estudo, a questão fica previsível. Tá bom? Vou dar outro exemplo. A professora Sai aqui hoje muito preocupada. É uma fé em Deus, não vai morrer de infarto, mas ela pode ter um novo serviço, provavelmente até um câncer de pode, estômago. mas na medicina, o que acontece? A gente sempre vai pegar. Não sei, porque é um preocupante, não é não? Não, todo mundo que vai ser essa alojada, se fica preocupado que a gente não pode. Mas assim, tu vai aprender algo no curso, que a gente quer ser muito profissional. Nada na medicina é garantido que vai funcionar. Nem medicamento tem que ser feito, todo mundo tem aqui não é diferente. O que é que eu tenho que pensar? Se a tua mãe parar agora de tomar esse medicamento, ela vai se beneficiar com isso? Se a resposta for não, continua. Se a resposta for sim, para. Essa é a tua análise para a tua vida médica. Se teu paciente parar de tomar esse remédio, se beneficia, aí tu faz essa pergunta. Tipo, minha mãe, ela é professora, né? Há mais de 30 anos, professora de educação especial, aula com autismo, com retardo mental e tudo mais.
E aí ela não para, né? Porque o menino se quer. E aí ela tem dor nas costas. Então ela chega em casa com dor nas costas. Aí toma um dia mais fechado. Não vai tomar nas costas. Tá? Aí o que ela fazia? Tomava um Dorflex. Tomava um Tonelax. E eu não sabia, né? Ela não me disse que tomava. Quando um dia ela comendo, sentiu muito dor no estômago, correu pra cá, fez endoscopia, tá bom, você não. E aí, meu Deus, tá? A gente pensou que era câncer, que morre de medo disso pra ela, mas eu pensei que fosse. Por quê? Porque a úlcera feia, do estágio da úlcera não estava cicatrizando fácil, você não aconteceu. Mas era só quando o medicamento, porque ele não estava cicatrizando, porque ela continuava tomando. O médico não disse que ela para. Aí foi um ciclo que ele estava lá. Aí eu falei pra ela tomar. Aí isso foi então mais perto. Aí ela voltou e foi em outro médico. Detalhe que ela tem plano de saúde, ela não tem negócio de saúde, então tipo assim, não foi médico qualquer. Então o médico é importante mais isso. E é um assunto que não a gente estuda. Aí eu fui em outro médico falou, olha, você vai tomar quando tiver que tomar, mas toma um omeprazol meia hora antes, 1 hora antes. Aí pronto, tomar isso. Graças a Deus. Hoje a mamãe diminuiu essa. Então, assim, tudo na medicina é risco-benefício. O que o médico pensou? Se eu chegar para ele e falar assim, ó, nunca mais tomo isso aqui, ela ia continuar com dor. Porque a dor dela é crônica, não é do agudo. Ou ia tomar escondido. Ia tomar escondido. Não, acontece. A gente sabe que o paciente termina fazendo isso, né? Teve um dia que eu cheguei em casa e tinha andado na caixinha assim, né? Aí eu, meu padrasto, aí eu tomo, ele fez então. Acho que a gente tem que fazer a sensibilização aos pouquinhos. Eu vou todo dia. A gente chama isso também de educação de saúde. Vocês eram influenciadores, vocês já são influenciadores. Na família de vocês, certamente, eu não sei se você vai comigo acontece muito. Tipo, eu não sigo o pé da minha avó, meu filho, tu não sei médico. Só não sigo o pé. Você, eu ando de entrar na faculdade. Eu só ando de entrar na faculdade, rara médica da casa, povo. Tô falando sério. Vocês experimentam chegar em qualquer lugar que ninguém conheça vocês. Num ônibus, num avião, tal lugar. E aí tu fala assim, a pessoa voltou quando você fala de estudante de medicina. Pronto, acabou a viagem. Ela vai conversando sobre medicina na viagem todo de merda. No início do curso eu achava top, conversava, eu mostrava os pacientes do ônibus, porque eu queria aprender, né? Inclusive, tenho várias histórias de pacientes de ônibus, na minha cidade. Qual é a tua cidade? Caixara do Piauí. Ah. São 4 horas de viagem, né? A pessoa consultava de criança, porque eu não escrevi, né? Eu entendi. Mas eu corria toda a anamnese, gente, sem ter noção. Tomara gente com autismo, gente com dor de dente, e esse dente, você conversava, entendeu? E era a viagem todinha. Hoje em dia, eu digo, pai, ninguém pensa nisso. A pessoa voltava na minha cabeça, eu tenho medicina. Não sou, não. Tô me confundindo com alguém. E André, deixa eu perguntar uma coisa daqui, ó. Nesse resumão aí. Vamos lá, revisando. Ali tem, ó, os mais seletivos para COX-1, os mais seletivos para COX-2, beleza? Aí é altamente seletivo. Então, eu posso dizer que os altamente seletivos só vão atuar em COX-2? Altamente seletivo? Sim, só COX-2. Pronto. Equipotentes, ou seja, eles tanto atuam em um quanto no outro da mesma forma. Mas os mais seletivos, eles em algum momento podem atuar em, por exemplo, o mais seletivo para COX-2 em algum momento vai atuar no COX-1? Tá. Então, eles só têm preferência, os mais seletivos, eu vou dizer que eles têm uma preferência por COX-2, mas pode atuar em COX-1. E os altamente seletivos não, é estrito. Tá. São específicos, tá? Tá. Inclusive, lembra que eu falei que a coisa de causa não tem efeito gastrointestinal? E ela é mais reativa que COX-2. Ou seja, ela está fazendo efeito gastrointestinal porque ela está pegando. Tá pegando COX-1. Então, não ia conseguir, sabe? Então, gente, é aquela coisa que eu comento. Vocês aproveitem o começo do curso porque vocês vão pegar uma base e depois usar de fato, te abusa.